Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amados irmãos, aqui quem vos sauda é o seu irmão em Cristo, pastor Gerson Luiz, que nessa noite estamos mais uma vez unidos, juntos aqui para uma só fé, um só amor, para que Deus possa trazer uma palavra aos nossos corações. Eu agradeço a todos vocês, meus amados irmãos, que estão conosco, conectados aqui pela Rádio Quero Adorar, pela transmissão aqui ao vivo, pela live, né? Também pelo Facebook, pela Rádio Quero Adorar, né? Glória a Jesus. E que Deus possa abençoar grandemente, fortemente a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está conosco aí. Aqui é o pastor Gerson, que saúde todos vocês com a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com certeza Deus tem uma palavra para você nesta noite, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção para a tua vida. E com certeza você não está em vão aí do outro lado da tela. Você está aí porque Deus te colocou aí. Porque Deus tem algo para você, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma bênção especial para você, através desta palavra de Deus, ao qual nós iremos ministrar nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe nosso irmão Claudemir, pastor Claudemir, né, que está conosco aí. Aleluia, louvado seja Deus, ligadinho na programação da Rádio Quero Adorar. Amado irmão, que Deus abençoe você fortemente, toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glória a Jesus. Está ligadinho conosco aí o nosso irmão Claudemir, né? Pastor Claudemir Amaral. Glória a Deus, desde o princípio da nossa programação, constantemente conosco aí, ajudando a nós ao crescimento dessa obra, né? Irmãos, eu quero assim já ler a palavra de Deus, né? Que nós vamos meditar nesta noite, né? Porque o horário não nos espera, né? Então vamos ler aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo... Vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim, ó: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem fábulas ou genealogias intermináveis, que não produzem questões de edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e ele dê uma boa consciência e dê uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestre da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos amados, vamos fazer aí uma breve oração, né? Aleluia, Jesus, para que Deus possa falar conosco nesta noite de vitória, né? Noite de adoração, de glorificação ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque estamos aqui, não é porque queremos, nós estamos aqui, não é só pelo fato de queremos estar, estamos aqui porque Deus nos escolheu para estar aqui. Deus nos colocou na sua posição de pregador para levar a sua palavra. Deus nos escolheu para trazer uma palavra para que as pessoas pudessem ouvir essa palavra e através dessa palavra converter os seus corações pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, porque nós de nós mesmos nada temos para oferecer, a não ser a palavra de Deus. Mas o Deus não tem só a palavra, Ele tem a palavra e Ele tem o Espírito Santo também, para convencer o homem do pecado. Aleluia. Então vamos fazer uma pequena oração, para que Deus possa nos usar, que Deus possa falar comigo e com você nesta noite, para que Deus possa nos abençoar nesta noite, meus amados irmãos. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai que está nos céus, é momento especial, Jesus querido e amado Pai, que nós entramos na Tua presença, para que o Senhor possa nos abençoar de uma forte... Aleluia, de uma maneira muito forte, muito grande, Senhor. Que o Senhor possa ter de Tuas mãos de poder e graça, Senhor, para confortar as nossas vidas, que não tem sido fácil, pelo contrário, Senhor, são muitas provações, muita dificuldade, Pai. A dificuldade de levar o Teu Evangelho tem sido muito grande, Senhor, por causa da liberdade que os homens têm trazido diante da igreja, diante
do povo e não tem dado, aleluia, lugar para nós poder falar a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho do Senhor. Porque quando a gente fala do verdadeiro evangelho, muitas pessoas se levantam contra a pessoa que está pregando, mas o Senhor nos escolheu-se para que nós pudéssemos levar a tua palavra. Então nós vamos levar, estamos levando e vamos continuar levando essa palavra verdadeira que o Espírito Santo trazer aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. E abençoa todos que estão conosco, Pai, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos entrar aqui na palavra, meus amados irmãos. Como nós lemos aqui, ó, como te roguei quando parti da Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, a palavra está falando aqui do apóstolo Paulo, que estava ali com Timóteo na cidade de Éfeso, pregando a palavra do Senhor, levando o evangelho de Deus, o verdadeiro evangelho do Senhor, a todas as pessoas. Mas como nós sabemos, Paulo precisava sair, partir dali, naquele momento, daquela cidade, para ir para Macedônia, para continuar levando a palavra, para continuar levando o evangelho, para continuar ensinando de como servir a Deus, de como viver para o Senhor. E quando a gente fala de Paulo, a gente está falando de um homem instruído por Deus, de um homem que foi definido como servo de Deus, que foi trazido como homem de Deus para trazer um verdadeiro evangelho para nós gentios, para toda a geração gentílica que ainda não fazia parte do povo de Deus. Então nós estamos falando de um homem que deu sua própria vida, aleluia, para que a palavra de Deus continuasse sendo pregada. Um exemplo de Cristo que também deu a sua própria vida para que nós tivéssemos vida. Agora Paulo fez quase que a mesma coisa, ele deu a sua própria vida para que o evangelho continuasse sendo pregado. Ele preferiu a morte pregando a palavra do que viver sem pregar. Foi uma escolha que ele teve quando ele foi, aleluia, sentenciado à morte ou à prisão, aleluia, e ele rogou para que levasse ele até César, ou seja, até Roma. E por que ele rogou para o apelo até César, até Roma? Porque ele sabia que se deixasse ali onde ele estava, ele seria liberto. E ele não queria liberdade, ele queria prosseguir com o evangelho de Cristo. Ele queria prosseguir levando o evangelho do Senhor até Roma, que era o propósito que ele tinha vindo no teu coração. Por isso ele fez aquele apelo a César, para que fosse julgado por Roma. E foi exatamente o que aconteceu, porque ele sabia que ele ia para Roma, mas que não voltaria mais para Jerusalém. Era uma viagem sem volta, e Paulo já sabia de antemão que essa viagem não teria volta. Por isso ele clamou a César e despediu daqueles que estavam ali em Jerusalém quando ele foi para lá, porque ele sabia que ele não mais voltaria para a cidade de Jerusalém. Por que, irmão? Porque ele foi para Roma. E por que ele foi para Roma? Para levar a palavra de Deus aos romanos, aos reis da época, aos homens da época, as pessoas da época, os romanos que mataram Cristo, aleluia, a essas mesmas pessoas. Paulo foi até lá para continuar pregando o evangelho do Senhor, aleluia, Jesus. Mas Paulo, como estamos falando aqui nesse ponto aqui, né, irmãos, aleluia, Paulo, ele precisava partir para a Macedônia, para continuar pregando essa palavra, né? Para continuar levando o evangelho do Senhor, porque o alvo de Paulo era Cristo, e o alvo de Paulo, além de Cristo, era salvar almas, era converter pessoas ao cristianismo, trazer o máximo de pessoas possível para a presença de Deus, o que deveria ser de nós também. O que deveria ser de toda a massa humana hoje, dos cristãos, deveria ter o mesmo objetivo, a mesma consciência de que nós estamos aqui, não porque queremos, estamos aqui para fazer o ide do Senhor, para levar a palavra do Senhor, para levar o amor de Cristo àquele que ainda não conhece a Cristo. É uma missão que Deus colocou nas minhas mãos, nas tuas mãos, meu irmão, minha irmã. Você que prega a palavra de Deus, você tem uma missão a cumprir, um compromisso com Cristo. Não é com o homem, não é com o seu pastor, não é com o missionário, não é com ninguém. Seu compromisso é com Deus. Deus te escolheu. Deus tirou do lamaçal do pecado. Deus tirou você lá da lama. Para quê? Para te mudar, para moldar a sua vida, para transformar a sua vida, para quando você estiver pronto, capacitado, ser enviado para pregar a palavra de Deus, para mostrar o que Deus fez na tua vida,
para mostrar o que Deus pode fazer pela vida dos outros. Foi para isso que Ele nos escolheu, foi para isso que Ele nos chamou, para isso nós estamos aqui. Mas se nós olharmos para hoje, para as nações de hoje, para os homens de hoje, estão se acovardando, não tem mais o mesmo compromisso, nem a mesma responsabilidade de antes, porque não querem levar a palavra, e quando levam a palavra falsificada, não levam o verdadeiro evangelho do Senhor. E por que tudo isso aconteceu, irmãos, até hoje? Porque lá o apóstolo Paulo também já advertia as pessoas contra isso, principalmente Timóteo. Ele já, antes dele partir, ele já, glória a Deus, ele já falou com Timóteo ali, para que ele ficasse atento, para que ele ficasse ligado, aleluia, naquelas pessoas que estavam ali, para que não ensinasse um outro evangelho, para que não ensinasse algo que fosse diferente daquilo que o próprio Paulo tinha trazido. Por que não? Porque a palavra de Deus, ela não muda. Se Paulo trouxe daquela forma, como Jesus o ensinou, ela tem que continuar, ela teria que continuar como tem que continuar, e ela não pode mudar. Não deveria mudar, não poderia mudar. Mas as pessoas, irmãos, os homens e mulheres que têm se aprofundado em estudos bíblicos, têm alcançado algo que não é de Deus, têm buscado estudos que não pertencem a Deus. Aleluia, Jesus. E aqui Paulo já avisava para Timóteo, né? Já advertia ele, aleluia, alguns que não ensinem a outra doutrina. Outra doutrina. A gente, quando fala de doutrina, irmãos, aleluia, quando a gente fala de doutrina, a gente fala de correção, a gente fala de ensinamento. Claro que determinados ministérios têm a sua doutrina dentro, o seu regulamento e a sua doutrina dentro da tua igreja, e ali inclui várias coisas, aleluia, no corpo da igreja, no corpo do homem, que acaba sendo doutrina, acaba sendo uma regra, acaba sendo uma maneira de viver, um jeito de se vestir, de andar, de tudo. É uma regra, é uma doutrina. Mas Jesus não está falando desta doutrina, irmãos. Aleluia. Porque esta mesma doutrina também é pregada em outras igrejas, que não é preciso ter essa doutrina. Quer dizer, se Jesus falou para nós continuar na doutrina, não sair da doutrina, alguns pregam a doutrina, outros não pregam a doutrina, mas de formas erradas. Tanto os que pregam quanto os que não pregam estão pregando errado. Por que eu digo isso, irmão? Porque a doutrina, ela existe. Deus nos doutrinou, Jesus nos doutrinou, e nos doutrina até hoje. A tua palavra não muda, ela permanece para sempre. Se nós queremos ver a Cristo, nós temos que andar na doutrina. E que doutrina é essa então que nós temos e que as igrejas não ensinam? Ou quando ensinam, ensinam errado. Eu vou dizer primeiro aquelas que não ensinam, irmão. São doutrinas que eles acham que são costumes, aleluia, que são algo que havia no passado, que hoje não vale mais nada, que não tem mais valor nenhum. Outros dizem que são usos de costume, que cada país tem os seus costumes de se vestir, de se viver, aleluia. Cada um tem uma ideia da doutrina, aleluia. E ali se fala que pode isso, que não pode aquilo, que você pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal. Realmente, nós somos livres para fazer o que quisermos, irmãos. Somos livres. A igreja não pode nos proibir, o ministério não pode nos proibir, porque nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Se eu não concordar com a doutrina e não quiser seguir, eu não sigo, ninguém vai obrigar eu a seguir. Eles têm um regulamento que te obriga dentro da igreja, mas a igreja é só a igreja. Se eu quiser sair da igreja, eu saio e faço o que eu quiser. Então mostra que eu não tenho, aleluia, essa obrigação com o homem. Estou dizendo com o homem. O homem não pode te obrigar a nada. É por isso que muitas igrejas, muitas pessoas saem das suas igrejas, vai para outra, sai da outra, vai para outra, sai da outra, vai para outra, fica pulando igual macaco de galho em galho, não tem firmeza, não tem raiz, não está enraizado na palavra de Deus. E nós precisamos se enraizar, nós precisamos ter firmeza, nós precisamos estar ligados na videira verdadeira, na rocha que é Cristo, naquele que venceu a morte, naquele que foi crucificado na cruz do Calvário. É nesse que nós temos que firmar a nossa vida. Aleluia, Jesus. E Ele sim trouxe a verdadeira doutrina para nós. Louvado seja Deus. E tem aqueles que gostam de pegar a doutrina também,
que tem um certo regulamento dentro da tua igreja, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que tem que ser assim, assim, assado, aleluia, Jesus. E, de certa forma, estaria certo, aleluia, aquela doutrina que traz, às vezes até está certo o que estão ensinando, mas a maneira de ensinar está errada, porque como eu acabei de dizer para um, vou dizer para o outro, ninguém é obrigado a nada. A igreja não pode obrigar você a se vestir de tal forma, não pode obrigar você a fazer isso ou fazer aquilo. Você é livre, aleluia, você faz o que você quiser. Então ninguém pode te obrigar, nem o próprio Jesus, ele obriga nós a fazer as coisas. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência. Então por que a igreja vai obrigar você a ser assim, assim, assado? Então está fora da palavra de Deus, está fora do contexto bíblico. Esta doutrina não é de Cristo, esta doutrina não é de Deus, aleluia. Então qual é a doutrina de Deus? Você pode juntar as duas que eu falei numa só. Por exemplo, essas que acham que você pode fazer o que quer, está errado, aleluia, Jesus. E essas que acham que você pode, que tem que fazer, mas obriga você a fazer, também está errado. Por quê? Você não é obrigado a nada. Então quer dizer, a maneira que você, vamos colocar aí alguns tipos de costume, que algumas igrejas dizem que é errado, porque são costume, aleluia, é certo. Por quê? Porque é certo, você tem que se vestir bem, você tem que andar bem, você tem que ter um bom testemunho, você tem que ter um testemunho de homem de Deus, de servo de Deus, de Cristo. Você tem que mostrar a sua transformação em Cristo, porque se você andar de qualquer maneira, você não vai mostrar testemunho de Jesus na tua vida. Se você andar de qualquer jeito, você não representa, aleluia, Cristo na tua vida, automaticamente não representa Cristo para ninguém. Então não se anda de qualquer maneira, não se faz as coisas de qualquer jeito como as pessoas acham que sim. Isso é para aquelas igrejas que são sem doutrina. Agora tem aquelas que são de doutrina. As igrejas de doutrina assim, você tem que andar assim, assim, assado, você tem que se vestir assim, assim, assado. Você não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode ir aqui, não pode ir ali. Também está errado, irmãos. E aí você me pergunta, mas se estão vestindo bem, estão andando bem, estão aí bem doutrinados, por que está errado? Eu digo, irmão, tão simples, irmão, está errado não é pelo fato da maneira que está se vestindo, da maneira que está andando ou fazendo. O problema é o fato de estar debaixo de regras, de leis, ao qual Jesus já te libertou. Então você não tem obrigação nenhuma com a igreja, você tem obrigação com Cristo. Você andar corretamente, direito, bem arrumadinho, é uma regra que serve a Cristo, não uma regra que serve à igreja. Você andar bem vestido, você andar decentemente, você andar assim, como uma pessoa realmente deve andar, como um cristão deve andar, aleluia. Não que a igreja te obrigue, mas tem que ser uma coisa espontânea, tem que ser algo que o próprio Deus tocou no seu coração e mudou a sua vida. Não porque a igreja te obriga a fazer isso. Se você está por obrigação da igreja, você está errado, porque você está andando obrigatoriamente dessa forma, não por vontade de Deus. Mas se você andar dessa forma, com essa mesma doutrina, mas pela vontade de Deus e não pela obrigação humana, assim você está fazendo a vontade de Deus. Então você vê que a doutrina ela não sai, irmãos. Os costumes que alguns dizem não saem da nossa vida. Você tem que andar decentemente, você tem que andar como homem de Deus, bem vestido, com o corpo bem coberto. Você tem que mostrar a diferença, você tem que ser diferente, aleluia. Mas não para agradar a tua igreja, para agradar o teu pastor, mas para agradar a Cristo Jesus. Porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que deu a vida dele para salvar a tua. Não foi o seu pastor, a sua pastora, o seu missionário, qualquer que seja, não, irmãos. Nenhum homem teve ou tem ou terá o poder de nos dar vida, jamais. O único homem que pôde fazer isso foi Jesus, através da sua morte. Então é a Ele que nós rendemos graça, é a Ele que nós devemos uma obrigação, é a Ele que nós devemos respeito, é a Ele que nós devemos algo, além do que nós não estamos demonstrando na nossa vida. Por quê? Porque nós queremos fazer o que nós queremos, e o servo de Deus, ele não faz o que ele quer fazer, ele faz o que Deus quer que ele faça. Ele não vai pregar o que ele quer pregar, ele vai pregar o que Deus mandar ele pregar. Ele não vai onde ele quer ir, ele vai onde Deus mandar ele ir. Ele não vai falar o que ele quer,
Ele vai falar o que Deus quer que ele fale. Então a diferença do servo de Deus é essa, irmão. Nós não andamos segundo o mandamento do homem, não andamos segundo os costumes do homem, não andamos segundo as ordenanças do homem, mas andamos segundo a vontade de Deus. Essa é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que nós seguimos a Ele, que nós servimos a Ele, que nós honramos a Ele. Glória a Jesus. É por isso que aqui no versículo... Glória a Deus, aleluia. No versículo 4 diz assim, ó. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Um coração puro, irmãos. O fim do mandamento, das regras, das leis, é de um coração puro, ou seja, um coração transformado. O homem que tem um coração puro transformado, ele não depende mais das leis, ele não vive mais segundo as leis, ele não vive mais debaixo de regras, de mandamento, de ordenança humana, ele vive debaixo das regras de Cristo, ou seja, debaixo das regras da palavra de Deus que está escrita aqui. Esta doutrina nós temos que seguir, as que estão escritas aqui, não aquela que o homem quer obrigar nós a fazer, ou nós sermos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o mandamento... O fim do mandamento é o amor de um coração puro e uma boa consciência e de uma fé não fingida. Fé, irmãos, é um dom de Deus. Fé é algo que nós deveríamos buscar, porque através da fé nós alcançamos vitórias e salvação e vencemos a carne, e vencemos o maligno, e vencemos tudo aquilo que vem da nossa vida que não agrada a Deus. Tudo isso nós conquistamos através da fé. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Do que desviamos, alguns entregaram as vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que firmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se de alguém dela usa legitimamente, sabendo isso, que a lei não é para os justos, mas para os injustos. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. A lei é para os injustos, ou seja, a lei lá no passado serviu de aio. A lei era para impedir que o homem crescia no pecado. A lei era para frear o pecado do ser humano. A lei era para frear o pecado do homem. Por isso a Bíblia diz que a lei é para os injustos, não para os justos. O justo não precisa de lei. O justo precisa de liberdade com Cristo. O justo precisa de dar lugar para o Espírito Santo. O justo precisa de um amor perfeito, de um amor ao qual só Deus tem para dar. E quando nós temos o amor perfeito, o amor de Cristo, nós amamos uns aos outros. Nós amamos ao nosso próximo, nós amamos até mesmo os nossos inimigos, nós oramos por aqueles que nos perseguem, porque é o verdadeiro amor de Cristo, o amor perfeito. É isso que tem que estar em nossa vida e em nosso coração. Se nós não tivermos esse amor perfeito, nós não temos Cristo na nossa vida, ainda que andemos debaixo de doutrina, ao qual a igreja não colocou sobre o nosso fardo, sobre a nossa vida. Porque a doutrina que a gente anda debaixo da igreja, irmão, nem sempre as pessoas estão ali em santidade. Às vezes você olha ali para aquela pessoa doutrinada na sua maneira de se vestir. A pessoa se veste bem, cobre todo o seu corpo, cabelo comprido e tal, tanta doutrina, mas por dentro o coração está corrompido. Por dentro o coração está sujo, está podre, está amarrotado de pecado. Então essa doutrina ela é vã, irmão, porque não tem a presença de Deus. E se não tem a presença de Deus, não adianta andar se vestindo como um crente, se não viver como tal. Tem pessoas que se vestem como crente, prega como crente, anda como crente, fala como crente, canta e louva como crente, prega como crente, mas de crente não tem nada. Aleluia, porque o coração está sujo, o coração está totalmente perdido, distante de Deus. Então essa doutrina que Cristo traz é o amor. A doutrina de Cristo é diferente da doutrina do homem, a doutrina de Jesus é diferente da doutrina que os ministérios ensinam no dia de hoje. É bem diferente, irmão. Nós precisamos conhecer a doutrina de Cristo, o que Jesus nos ensinou. Aleluia, diz aqui no versículo 2, ou melhor dizendo 4, nem se deem fábulas ou genealogias intermináveis, aleluia, que mais produzem questões do que edificação em Deus.
O que ele está dizendo sobre essas fábulas, irmãos, de genealogia? Está dizendo exatamente algo do que eu acabei de dizer. Vamos trazer para os dias de hoje, por exemplo, porque isso já foi lá no passado, é um exemplo. Por isso que o Velho Testamento é sombra para o Novo, porque tudo que nós temos aqui hoje, ou que nós vivemos, ou que ainda vamos viver, eles já viveram lá, já passaram por tudo isso. Por isso que ela é sombra das coisas futuras, porque já aconteceu tudo isso. As fábulas, irmãos, são coisas que os grandes pregadores principalmente têm trazido para os dias de hoje. Histórias que a Bíblia, que você aprende da Bíblia, mas as histórias que vêm através de estudos, que às vezes nem sempre bate com a Bíblia. São histórias que muitas vezes não tem fundamento, não tem prática da verdade, aleluia. São histórias que é apenas para trazer uma alusão daquilo que parece ser, mas não é. Então nós não podemos ficar debaixo das fábulas, aleluia. Glória a Deus, nem das genealogias intermináveis. Como diz a palavra de Deus, como diz Paulo aqui. Não, irmão. Nós temos que viver o verdadeiro Cristo. Viver segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade do Espírito Santo. Porque só Ele tem o poder de mudar e transformar a nossa vida. Glória a Deus, glória a Jesus. E como que nós vamos encontrar isso, irmãos? Como que nós vamos encontrar esse verdadeiro mandamento, esta verdadeira palavra de Deus? Aleluia, aqui dentro da própria Bíblia. Por que você não encontra fundamento em livros, em histórias? Por que você não encontra fundamentos bíblicos que seja concreto, que realmente mostre que é verdade em outros livros aí, mesmo que às vezes alguns deles são tirados da Bíblia, ou algumas coisas são tiradas da Bíblia e as outras não? São histórias de historiadores, pessoas que trazem história lá do passado, que nem sempre é verdade, e que não comprova não comprova a existência de Deus. Aleluia, ou aquilo que Ele está trazendo para nós não tem comprovação. Por quê? Porque a comprovação ela vem através da palavra, irmãos. E para nós ter essa comprovação, para nós ter essa certeza, nós temos que entrar na palavra de Deus. E como que você vai saber disso? Está aqui, irmãos. Aqui em Timóteo também, no capítulo 3 do 2 Timóteo, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está vendo, irmãos? Tem pessoas que acham que você tem que estar lendo um monte de livro. Tem pastores que tem uma biblioteca dentro da cadeira que ele é autor de todos aqueles livros ali para poder vender, para fazer comércio, para fazer dinheiro. E isso é a intenção desses homens. Querer trazer um ensinamento que não é o verdadeiro, um ensinamento que acaba confundindo a sua mente, um ensinamento mentiroso. Porque a verdadeira revelação era inspirada por Deus e ela vem de Deus. Nós não precisamos aprender nada de livro algum se não estiver aqui dentro da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é o próprio Paulo escreveu aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aleluia. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, a gente vê tanta gente falar que ninguém é perfeito, que nenhum homem nenhum é perfeito. Então essa Bíblia aqui é mentirosa, irmãos. Eu até concordo que nós não somos perfeitos porque nós vivemos em pecado e nós não conseguimos vencer o pecado. Nessa parte eu concordo. Mas que o homem não é perfeito, irmãos, ele não é pelo fato de estar andando errado e aceitar o erro na vida dele, mas que nós não podemos ser perfeitos é mentira. A Bíblia diz aqui claramente: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É Deus que está dizendo isso para nós, que nós temos que ser perfeitos, irmãos. Nós temos que andar em perfeição para fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus também seja perfeita. E como que nós adquirimos toda essa perfeição, todo esse poder de vencer? Através da palavra de Deus, irmãos. Através das Escrituras. Nós lemos aqui também o versículo atrás: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar,
redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quer dizer, tudo que você precisa está aqui. Nessas 4 palavras aqui está tudo que nós precisamos. Correção, doutrina, ensinamento, verdade, está tudo aqui. Só precisamos ler e entender e obedecer. Agora tem pessoas que vêm com a maior cara de pau, falar que ninguém é perfeito, todo mundo é falho, todo mundo é pecador. Nós somos, porque nós devíamos tomar vergonha na cara e parar de pecar. Nós devíamos tomar vergonha na cara e ler a palavra de Deus, que é isso que nós estamos precisando. Nós não conhecemos a Cristo, nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós falamos aquilo que vem na boca ou aquilo que nós ouvimos falar, mas não falamos aquilo que está escrito para nos ensinar e para ensinar aqueles que precisam aprender. É isso que Paulo está mostrando para nós. Se nós não ler e não entender, como podemos ensinar? Como nós vamos mostrar para as pessoas que eles têm que ser uma pessoa mais correta, uma pessoa adequada às coisas de Deus, se nós mesmos não somos? Ou se nós mesmos não aprendemos? Se nós mesmos não buscamos conhecimento? Vamos ficar debaixo dessas doutrinas mentirosas, desses pastores que estudam muito e aprendem pouco? Que falam bonito, que convence, mas que não tem o Espírito de Deus na sua vida, porque se tivesse não estariam pregando a falsidade. Se eles estivessem realmente dentro da palavra, não estariam pregando aquilo que eles querem pregar, estariam pregando aquilo que Jesus mandou pregar, doa quem doer. Aleluia, aleluia. Mas se não estão pregando aqueles que Jesus mandou pregar, mas porque não tem compromisso com Deus. E se não tem compromisso com Deus, não são homens enviados por Deus. Aleluia, Jesus. Porque essa é a palavra de Deus, irmãos, inspirada pelo Espírito Santo, para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir, aleluia, para mostrar para nós o verdadeiro caminho, a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento. Nós não precisamos de historinhas do passado, não precisamos de conhecimento, de história, nós precisamos de uma coisa sólida, de algo sólido, da presença de Deus na nossa vida, porque é assim que nós vamos vencer, através da palavra de Deus, através de Cristo na nossa vida. Mas sabe por que tudo isso tem acontecido, meus amados irmãos? Nós já vamos encerrar daqui a pouco, né? Só para terminar aqui, sabe por que tudo isso tem acontecido, irmãos? Está aqui também no mesmo livro aqui, Timóteo. Só que agora eu vou ler aqui no versículo 4, né? Porque virá tempos, aleluia. Vou ler aqui no 2, 4:2. Que pregues a palavra antes do tempo e fora de tempo. Redarguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Olha a doutrina aqui de novo, irmãos, olha aí. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Doutores, irmãos, estão falando de homens formados, de homens estudiosos, de homens com muito conhecimento, muito medo. São essas pessoas que estudam muito, que aprendem muito, mas na prática não conhecem a verdade. Então adianta eu estudar tanto, passar a vida inteira estudando, aprendendo, mas aprender errado, irmão, não adianta, não tem valor algum. Eu prefiro ser esse humilde pastor aqui, esse humilde irmão que está aqui do lado de cá falando com vocês, com um conhecimento verdadeiro, do que ter um grande conhecimento e não ter nada para ensinar. Ou ficar ensinando mentiras para que o povo aprenda mentira, vivam na mentira e morram e partam sem Cristo, aleluia. Não adianta, irmão, não é o meu prazer isso, não é o prazer de Deus, não é a vontade minha, muito menos Deus que ensine um evangelho fácil, uma porta larga. Não, tem que ter doutrina, e doutrina de Cristo, irmão, doutrina que Jesus nos ensinou. Mas, aleluia, louvado seja Deus, virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, é o tempo que nós vivemos, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme eu acabei de falar, conforme a sua própria concupiscência, pecado. Está vendo, irmão? Doutores, pessoas formadas por pessoas que falam bem, pessoas que sabem expressar, que sabem convencer o homem daquilo que ele está fazendo, mesmo que ele esteja certo, aleluia. Mas essa pessoa consegue te convencer, porque são doutores, são preparados para isso, formaram-se para isso, para te convencer, a tirar você da presença de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Esta é a função deles, te convencer
Aleluia, Jesus, que você está errado, que você não precisa se santificar, que você pode ficar do jeito que você está, que você já é uma pessoa salva porque Cristo morreu e já justificou a tua vida. E isso é mentira, irmão. Se você não fazer por onde, se você não colocar a sua vida no altar de Cristo, você não tem salvação. Se a sua vida não tiver uma veste branca, irmão, você não tem salvação. Então aprenda a doutrina de Cristo, a doutrina que Jesus trouxe para nós, a qual Paulo também está trazendo. Não somente a doutrina, mas pregando contra as falsas doutrinas, contra os falsos médicos, contra os falsos pastores. É o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é esse tempo aí. Aleluia, virá tempos em que não suportará a sã doutrina. É isso que nós estamos vivendo. Ninguém mais quer saber de doutrina, ninguém quer saber mais de correção, de ensinamento, ninguém mais quer saber da palavra de Deus, da verdadeira palavra. Cada um vai para a igreja só por ir, ou por costume, ou para rever alguém, mas poucos vão para buscar a presença de Deus. E muitos vão para a igreja porque já escolheu o seu destino, porque ele sabe onde ele vai, ele pode fazer o que ele está fazendo, ele pode continuar no pecado, ele pode praticar o pecado, e para ele não importa, porque o pastor já definiu que aquilo não tem problema. Se o seu pastor mostrou para você que não tem problema no seu pecado, você nunca vai mudar. O pecado não vai sair da sua vida. Mas se você entrar na palavra de Deus, você vai ver que você está errado, o seu pastor também está errado, e a doutrina que estão ensinando também está errado. Então vamos andar, irmão, na doutrina de Cristo. Vamos andar, irmão, naquela doutrina que o nosso Jesus, aleluia, trouxe para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, continuar nesta doutrina que Jesus trouxe para nós, que Paulo, Silas, Pedro, João e tantos outros homens trouxeram para nós, que é a doutrina da santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só para encerrar, irmão, vamos encerrar aqui, ó. Aleluia. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, novamente, como nós vimos no começo. Desviarão os ouvidos da verdade. São os doutores, irmãos. Desviarão os olhos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Amém, meus amados irmãos? É Paulo dizendo isso para nós, aleluia. Paulo mostrando para nós, aleluia, que o fim dos tempos seria assim, que as coisas mudariam para pior. Mas nós que temos a presença de Deus, nós que temos Cristo na nossa vida, nós temos que andar como Cristo nos ensinou. Não é porque você está em determinado ministério que o seu pastor ensina dessa forma. Se estiver fora da Bíblia, não adianta andar conforme ele ensina. Tem que andar conforme a Bíblia ensina. Mesmo que isso não agrade o seu pastor, a sua igreja, o seu ministério. Ande como Cristo te ensinou a andar, não como o seu pastor quer que você ande. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, andando segundo a palavra de Deus, como Cristo nos ensinou, com essa doutrina perfeita, para que nós sejamos perfeitos em toda boa obra. É isso que Ele quer de nós, meus amados irmãos, que nós sejamos homens de Deus, que andamos segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do homem. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco nesta noite, né? Uma noite fria, mas graças a Deus, com a presença e o calor do Espírito Santo na nossa vida, mais um dia, uma noite de vitória e mais um dia de bênção na presença de Deus. Que Deus possa continuar falando fortemente no teu coração através dessa palavra, que esta palavra venha fazer a diferença na tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, porque Deus tem algo especial com você. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um tratar com você, mas você precisa abrir o teu coração, você precisa abrir a tua mente, você precisa abrir, aleluia, dar espaço para Deus entrar e fazer morada, para que você possa andar não segundo a tua vontade, não segundo a vontade do teu pastor, não segundo a vontade da tua igreja, do teu ministério, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã.
Louvado seja Deus, a irmã Karen Ferreira, irmão Claudemir também, né? Que Deus abençoe todos vocês, irmãos ouvintes, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima, meus amados irmãos, e domingo estaremos aqui novamente para ministrar essa palavra de Deus, aqui na Rádio Quero Adorar, na programação Minha Vida Está Escondida em Deus, e domingo estará aqui o irmão Davi, o jovem Davi, que vai trazer uma palavra direto de Deus para os nossos corações. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.